Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A nossa aula de matemática de hoje tem como assunto o sistema de equações polinomiais do primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. O objetivo da nossa aula é reconhecer e identificar o conjunto de solução de uma equação linear com duas variáveis. Vamos lá ver alguns exemplos para que vocês compreendam mais. Vamos lá. Temos aqui o primeiro exemplo. Um número somado com 5 é igual a 12. Que número é esse? E aí tem aqui uma bonequinha, né, que ela pergunta: quantas respostas verdadeiras você consegue encontrar para este problema? Para resolver esse problema, podemos escrever uma equação do primeiro grau, de forma que o número que pretendemos encontrar seja representado por uma incógnita. Incógnita nós vimos na aula passada que são letras, né? X, Y, Z, que nós colocamos para representar números que não sabemos o valor, certo? Então, podemos dizer que o número desconhecido é X. Com isso, a situação pode ser transcrita como sendo X mais 5 igual a 12. Lembra aquele dia que enunciado do problema? Eu quero saber quem é X aí, tá? Neste caso, resolvemos a equação e encontramos que aí repetir a equação, né? X mais 5 igual a 12. Eu isolo para resolver o x, certo? Igual. É o que eu estou procurando, o x. 12, passa à frente. E aqui vocês observam que o 5 está com sinal de mais na frente. Automaticamente, quando ele passa para depois do 12, depois do sinal de igualdade, ele muda de sinal. Se aqui está mais, fica menos. Se tivesse menos, ficaria mais, certo? Então, vai ficar 12 menos 5. E aí eu repito o x, que é a minha letra que eu estou procurando. X vai ser igual a 7. 12 menos 5, 7. É bem simples de resolver. Só lembrar de mudar o sinal quando passar para o outro lado. Quantas respostas verdadeiras você consegue encontrar para o mesmo problema? Se eu dissesse que dois números somados resultam em 10, em quantas respostas diferentes você consegue pensar? Dois números somados. Dois números, mas não sei quem são esses números, então você poderia usar duas incógnitas para achar esse número, formando assim a sua equação, certo? Quais seriam todas as possíveis respostas para o problema abaixo? Vejamos. No estacionamento de uma empresa estão 10 veículos, carros e motos estacionados. Podemos determinar o número de carros estacionados e o número de motos? Podemos? Vamos ver. E agora, como podemos apresentar todas as soluções desse problema? Se você ficasse sabendo que no mesmo estacionamento que tem 10 veículos, 3 funcionários desta empresa vão trabalhar de carro e 2 vão de moto, podemos dizer quantos carros estão estacionados e o número de motos. Podemos encontrar uma equação para representar a situação descrita no problema. Neste caso, o número de carros mais o número de motos é igual a 10. Portanto, a equação que representa essa situação pode ser da seguinte forma: C, que quer dizer, representa o nome carro, mais M de moto igual a 10. Lembrando que C é pelo menos 3, né? Carros são pelo menos 3 e motos são pelo menos 2. Observe a maneira que Carolina resolveu. Ela diz: eu apenas coloquei os possíveis valores em uma tabela. Os valores da tabela foram determinados a partir da equação que encontramos. Substituímos o valor possível para o número de carros e em seguida encontramos os valores relativos do número de carro. Então aqui ela fez uma tabela e aqui ela colocou os valores de carros, aqui o valor de motos e somou, certo? O que aconteceu? 3 carros e 7 motos, total 10. 4 carros e 6 motos, 10. 5 carros e 5 motos, somou 10. 6 carros e 6 motos, somou 10. 7 carros e 3 motos, 10. 8 carros e 2 motos, somaram 10. Ou seja, o total de carros e motos, mesmo variando a quantidade,
Todos somaram 10, certo? Quando temos um problema parecido com este, precisamos utilizar uma maneira para organizar a situação. A primeira ideia seria de reescrever a situação a partir de uma linguagem algébrica, que é usando letras. No caso, uma equação com duas variáveis. Neste caso, resolvemos essa equação com o auxílio de uma tabela, que foi o que a menina fez, né? Entretanto, nós não obtivemos uma única solução, como era no caso de uma equação simples. O resultado era um conjunto de soluções, no qual a resposta foi 10. Repare que, independentemente da maneira que você opte por resolver a questão, a solução de um problema como este não é única. Além disso, é preciso ficar atento às condições que são feitas para que você responda ao problema corretamente. Nessa atividade, por exemplo, a solução da equação C mais M, C de carro, M de moto igual a 10, com C, pelo menos 3 carros, e M, pelo menos 2 motos, é. Aí ele foi colocando os valores da tabela na solução, né? Que foram os valores que ela usou. Vou voltar lá para vocês entenderem melhor. Ó, 10 e 8, 3 e 7, 6 e 4, 5 e 5, 6 e 4, 7 e 3. E colocou aqui, representando a solução. É preciso compreender que a solução de uma equação linear é um conjunto de soluções. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre equação, né? Sobre sistema também. Então, primeiro, você tem que saber que a letra X é a incógnita da equação. Não pode esquecer isso. Se for X, Y, Z, qualquer letra, ela é chamada de incógnita, tá? Na matemática. 2. O que se inscreve antes do sinal de igual chama-se primeiro membro. Veja só. Aqui eu tenho uma equação, certo? E aí, como é que eu sei quem são o primeiro membro? O primeiro membro está esse valor antes da igualdade. E o que se escreve depois do sinal de igual, que é o sinal que você vê, é o segundo membro. Então, nesse caso, 2x menos 8 é o primeiro membro e 3x menos 10 é o segundo membro. Memorizem isso aí, que vai ter na atividade para vocês responderem, certo? Quem é o primeiro membro e quem é o segundo membro. E a resolução de uma equação linear. Vamos ver aqui. Peguei lá a equação e eu perguntei a vocês aqui, ó, do primeiro e segundo membro, essa mesma equação para mostrar a vocês como é que resolve. Primeiro, vocês vêm aqui que eu repeti ela, certo? Só que essa equação ela está desarrumada. Por quê? Porque tem letra separada de letra, número separado de número. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma equação linear é organizarmos. As letras têm que ficar no primeiro membro, número com letra no primeiro membro, e os números no segundo membro, certo? Então, o 2x aqui eu repeti, aqui tem um 3x, está do outro lado da igualdade. Quando ele passa para cá, primeiro membro, o sinal muda. Aqui é como se tivesse sinal de mais, então vem menos. 2x menos 3x, sinal de igual, repito, porque não tem mais nenhum número com letra desse lado. E aí eu vou agora colocar os números no segundo membro. Menos 10 continua, por quê? Porque ele continua, porque ele já está do lado da igualdade, então não precisa mudar o sinal. Menos 10, mas quando eu vou pegar o 8, que estava lá no primeiro membro, e ele vai passar para o segundo, se ele está menos, ele vem para cá mais. Se ele tivesse mais, ele passaria menos, certo? Tem que lembrar disso. Quando eu resolvo 2 menos 3, aí eu observo o seguinte, que uma subtração, né? Quem é o maior dos dois, né? O 3. Então, aqui, ó, vai ser menos 1. Só que menos 1 é a mesma coisa que colocar x. Como ele está procurando x, então menos x igual. E aí, menos 10 mais 8, eu subtraio, certo? Diminuo 10 menos 8, tá? 2. Mas eu tenho que observar o sinal, uma regrinha do sinal. Quem é o maior dos dois? O 10. Então, vai com o sinal do maior. Então, menos 2, certo? Então, eu achei aqui o valor de x. No outro exemplo, também eu fiz para vocês aqui verem como é. Nesse caso aqui, só tem um número com uma letra, que é 3x, né? Não vou precisar arrumar, porque ele já está arrumadinho, diferente desse que eu tive que colocar
x no primeiro membro, né? Número no segundo membro. Então, é só eu trazer o número que está com a letra para frente, repito ele, 3x, sinal de igual. Pego o 8, ó, agora, e o mais 5, como ele vai passar para o segundo membro, e aí, relembrando, muda o sinal. Se está positivo, ele vai ficar negativo. Se está mais, fica menos. Se tiver menos, fica mais. Repito, 3x igual 8 menos 5, 3. E aí aqui eu tenho uma multiplicação. Vocês sabem, o inverso da multiplicação é a divisão, né? Nesse caso aqui também, se tivesse algum número na frente do x, eu tinha que dividir. Mas como não tinha, aí eu só precisei subtrair e achei a resposta. Mas quando for assim, ficar algum número na frente da incógnita, tem que lembrar que vai fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão, certo? Isola a letra x, deixa ele sozinho aqui, ó, igual 3 dividido por 3. E aí, o valor do meu sistema, da minha equação linear, é igual a 1, certo? É isso aí, pessoal. Agora que vocês já aprenderam sobre o assunto, vamos praticar resolvendo o exercício da ficha. Eu acredito no potencial de cada um, certo? Se vocês observarem um exemplo, eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Espero que vocês consigam e façam, né, a atividade, copiem e respondam no caderno. E não esqueçam de tirar a foto e mandar lá no grupo, tá certo? Fiquem na paz, um cheiro para todos. Até a próxima aula.